Eita, glória! Chegamos na terceira fase do primeiro dia do nosso jejum. Após essa ministração, nós estaremos em oração para iniciar o nosso jejum. Amém? Gente, hoje eu quero falar sobre um convidado muito especial da Bíblia, Oséias. Vocês sabem quem foi Oséias? Oséias foi um profeta levantado por Deus no reino do norte, lá em Israel, em um tempo de prosperidade externa, mas a profunda corrupção espiritual. O povo ali, eles frequentavam o culto, faziam sacrifício e falavam o nome de Deus, porém o coração dessas pessoas estavam distantes. Havia ali idolatria, alianças políticas erradas, injustiça social e infidelidade espiritual. Então Deus fez algo aqui impactante. Ele não apenas fala com Oséias, ele manda Oséias viver um casamento profético. Deus ordena que Oséias se case com Gomé, uma mulher marcada pela infidelidade. E esse casamento, ele não era romântico, tá? Ele era um casamento profético. Gomé, ela representa Israel e Oséias representa o próprio Deus. Então, aqui, essa história, ela não veio para trazer para nós a respeito do que a mulher e o homem precisam sofrer para estar em um relacionamento. Eu vou falar sobre isso, tá? É muito forte hoje que a gente vai trazer. Então, mesmo sendo traído, rejeitado, exposto, Oséias, ele continua amando Gomé. E abandona. Aí Gomé, ela abandona o lar. E ela entrega a outros homens, ela se entrega a outros homens e acaba ali escravizada. Ainda assim, Deus diz a Oséias, ele fala, né? Outra vez, ama uma mulher, ama uma mulher amada com o seu amigo, ainda que adúltera, Oséias 3:1. E Oséias vai lá ao mercado e compra de volta aquela mulher que já era sua esposa. Isso revela o quê? Algo profundo. Deus, ele não abandona o seu povo, mesmo quando o povo o abandona. Então, a gente hoje vai aprender sobre esse coração, né, de Oséias, que vai nos revelar o que Deus diz. Nós temos que entender, gente, os tempos proféticos, o que nós passamos e aprender a discernir com sabedoria o que Deus tem para nossa vida. Isso aqui é muito forte, tá? A gente vai falar sobre casamentos. E quando Israel menino, eu amei, e do Egito amei o meu filho. Ensinei Efraim a andar e tomei nos meus braços, mas não reconheceram que eu os curava. Atrair com cordas humanas, com laços de amor. Oséias, capítulo 11, versos 3 ao 4. A gente iniciou hoje a terceira fase da nossa jornada de cura interior, o mesmo do reposicionamento, selamento da alma. E a história de Oséias, ela nos conduz hoje a compreender um amor que sente, um amor que se entrega, mas que precisa ser curado para não perder. Aqui, Deus vai revelar, através da ministração, o que é o amor verdadeiro. E esse amor, ele não nasce da ferida, tá? Ele não se sustenta. Amor que é nascido da ferida, ele não se sustenta, porque ele cria culpa, ele não exige anulação, e ele caminha com consequências. E a gente precisa entender que o amor, ele traz uma identidade restaurada em Cristo, pessoal, tá? Deus envia aqui Oséias como uma forma de trazer a ele a consciência do que Deus estava fazendo na vida de Oséias. Trazendo isso aqui para vocês, isso aqui é muito forte, pessoal. E Deus, em todo o tempo, ele traz para nós ensinamentos que a gente precisa estar todo o tempo atento. Aqui não é mais uma fase de descoberta apenas. Aqui é um tempo de dar nome às feridas, reconhecendo o que Deus realmente tem na vida de cada um de nós. E hoje nós entrando aqui nessa terceira fase, né? A gente entende que nós entramos aqui no território do reposicionamento, do selamento e do que não foi curado aqui.
aqui continuará o repetido, né? Repetindo aqui a roupagem. Por isso que esse primeiro dia aqui, ele é decisivo. Porque esse primeiro dia ele vai nos ensinar a curar. Por quê? Porque nem sempre aquilo que você acha que é o amor é amar. A maioria das pessoas, elas não sofrem porque ama. Elas sofrem porque ama errado. Amar. O que é amar para você? A partir da carência. Tem pessoas que são carentes. Tem pessoas que vivem a vida inteira tentando ser suficiente para alguém. Ela acha que o amor ali, a carência ela confunde com amor ou talvez com sacrifício contínuo. Gente, amar é você aprender a se desprender. É você entender que você é livre. O amor, ele não é uma coisa que te prende. É exatamente isso que Deus ele vai tratar em nós hoje. Oséias não é apenas o profeta aqui. Ele é um homem emocionalmente exposto. Deus não chama para pregar uma mensagem confortável aqui, né? A gente vê que para viver uma história que poderia revelar como amor, né? Pode se tornar aqui adoecido. Quando não é aqui entendido. Deus, ele manda Oséias se casar com Gomer. Uma mulher instável, infiel, como aqui foi dito, porque eu expliquei primeiro quem eram os personagens e como eles agiam, para que vocês pudessem entender. Esse casamento aqui, ele não foi romântico. Ele é pedagógico, ele é revelador. Deus, ele estava dizendo, eu quero mostrar ao meu povo como eles amam e como eu amo o meu povo. Oséias representa Deus, como aqui foi dito, e Gomer representa os sentimentos, o povo, como que anda a cabeça das pessoas, né? Então Oséias, ele ama Gomer. Ama de verdade, mas esse amor, ele coloca ele diante de dores profundas. Gomer trai Oséias, abandona o lar e se perde em outros braços. E Oséias sente, ele não é um homem anestesiado. Obviamente, ele sente a rejeição, a frustração, a vergonha pública, o abandono. E aqui, já nós aprendemos aqui o essencial. Nós vamos falar aqui sobre quantos homens e mulheres nos dias de hoje vivem diante desse tipo de sentimento criado por uma traição. Viver junto hoje é eu aprender a amar o outro e aprender a perdoar. Tem pessoas que dizem que perdoa, mas estão sempre na primeira briga, vão passar na cara. Eu vou te falar, eu como terapeuta de casais hoje, eu vejo assim, isso muito. Na hora que chega ali, na hora do casal, aí um começa a debater com o outro. Não foi eu, foi você. Fica aquela coisa de Adão e Eva. Mas você me deu o fruto. Aí Adão e eu creio que foi assim na Bíblia, mas não tem descrito. Eu tô só conjecturando, eu imagino. Porque tem mulher que ela fala, ela engole e ela se cala. Do mesmo jeito é o homem. Dificilmente tem um homem tagarela que fala. É mais da mulher, porque a mulher ela não prende muito isso. Ela tem essa facilidade em soltar, né? Mas depende muito do temperamento de cada um. Então Oséias, ele nos ensina tanta coisa. E hoje nós vamos falar sobre esse embate, né? De acertar quando fiel ao chamado. Gente, quando a gente não se endurece, é mais fácil correr o risco, né? O amor, o amor sem discernimento, ele é um amor vazio. Ele é um amor que ele traz as consequências sentimentais e os desejos carnais, né? Eu não vou falar aqui sexuais, porque isso já existe a atração, que é uma situação diferente do amor. Primeiro vem a química, né? A química ela dissolve, é a atração. Depois vem toda aquela mistura. E o amor ele não é assim dessa forma. O amor não é aquela coisa que você já sente de uma vez. O amor é a convivência. O amor é diferente do que as pessoas elas trazem nos dias de hoje, gente. Há um ponto aqui em que Deus precisa intervir
para ensinar que o amor não é anulação em Oséias 11. Deus revela o seu próprio coração. Ele diz que quando Israel era menino, eu o amei e o ensinei a andar. Eu tomei nos braços. Deus está dizendo o quê? Que eu amo como pai, não como dependente. Eu amo sem perder quem eu sou. Então aqui é a chave do primeiro dia da nossa terceira fase. Amar sem se perder. Amar sem deixar de existir. Amar sem negociar minha identidade, meus princípios. Amar sem transformar a dor em altar. Tem pessoas que quando elas sobem ao altar, elas sofrem confusões. Vou contar aqui uma história para vocês. Eu tenho 17 anos de pastor, 16, 17 anos, né? Eu costumo falar já redondo. Assim como é arredonda a minha idade para 50, faltando aí praticamente aí um ano e pouco para fazer os 50. Vou falar para vocês, há muitos anos atrás, eu não tinha nem 30 anos nessa fase, mas eu já tinha os dons já aflorados na minha vida. Eu trabalhava com uma moça e ela era muito bem resolvida de condições. Essa moça, ela viajava muito, ela sempre foi uma pessoa muito bem resolvida, uma pessoa muito bem no trabalho. Mas eu via que ela era uma pessoa sozinha. É estranho falar sobre isso, porque parece que eu vivenciei com ela aqueles anos que eu estava trabalhando junto com ela. E aí um dia ela me chamou para ir à casa dela, um apartamento muito bonito, decorado, muito bonito o apartamento. Aí ela falou assim, você é pastora? Não, eu não era pastora, eu era missionária. E aí ela falou assim, Geórgela, como você ora, eu vou te chamar para orar na minha casa. Aí a gente foi, ela fez um jantar lindo, nós jantamos, nós oramos, mas aí ela queria que eu orasse nos cantos da casa que ela sentia que não eram bons para ela. E eu não achava que aqueles cantos que ela ali me apontava como ameaça da própria casa dela. Porque tem cantos da nossa casa que a gente não sente bem, alguma coisa que a gente quer mudar, alguma coisa assim. E aí... Aí eu vinha na minha cabeça, vai no guarda-roupa, vai no closet. E aí ela falando que já tinha tantos anos, que ela estava sozinha, ela precisava de alguém, ela estava muito tempo sozinha. Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, algum motivo tem pra você estar só. Você já reparou que quando você fala sobre isso, você não fala com uma vontade de casar, você fala com ressentimento, com mágoa? Ela falou, eu não sei. Eu falei assim, fala, presta atenção nas suas palavras. Gente, eu não era terapeuta, eu não era psicanalista, mas eu vivia a minha história e trazia aquilo como exemplo para minha vida. Eu sempre gostei de ler a palavra. E aí ela chegou para mim e falou assim, vamos orar. E nós jantamos e tudo, conversamos, e ali nós fomos orar. E sempre me vinha aquela coisa, vai no closet. Oramos em toda a casa. E aí eu senti de ir no closet dela. Quando eu fui no closet dela, na hora que eu fui abrir as portas, e tinha um canto do closet que ela não queria que eu abrisse. Olha isso, gente. É vivenciar algo que a gente às vezes acha que não cria conflitos em nossa vida, que às vezes não pode enjaular a nossa história, mas enjaula sim, gente. Eu vou dizer para você, mas Deus sabe. Não, vou explicar para vocês, existem casos e casos, tá? No caso dela, ela estava noiva, no dia do casamento, ela pegou o noivo, ela esqueceu o vestido dentro do apartamento que eles compraram juntos, e ela foi pegar o vestido saindo ali do local que ela estava se arrumando. Ela foi, quando ela chegou, estava o noivo e a melhor amiga na cama deles. E aí ela pegou e ficou com aquela mágoa, e aquela mágoa foi crescendo. E aí, quando eu cheguei no closet dela, que ela não queria que eu abrisse, ela começou a chorar, ela soltou um grito. Era como se fosse um grito de desespero,
Quando eu abri, estava o vestido intacto. Eu falei assim, você sabia que se você guardar isso aqui não pode ser bom para você, porque cada vez que você olha, você vai estar lembrando e vai estar guardando uma mágoa que não é sua. Isso aqui você não precisa guardar isso aqui. Eu chorei junto com ela. E foi emocionante, sabe? Quando você vê uma pessoa se libertando. Gente, não era nem para eu estar chorando, porque faz tantos anos. Tem quase 20 anos, mais de 20 anos isso. E aí eu tirei o vestido, nós tiramos o vestido juntas. E eu comecei primeiro a profetizar sobre a história dela. E depois que nós profetizamos, nós começamos a orar em cima daquela situação que ela tinha passado. E aí nós fomos quebrando as palavras que ela ali havia soltado para ele. Ele é um cara que ele era de uma família muito bem estruturada na época. Depois ele ficou totalmente totalmente um cara totalmente desnaturado. Ele ficou totalmente desestruturado financeiramente, tá? Isso faz muitos anos, tá? E aí ela pegou com tudo isso, nós fomos ali quebrando, fazendo quebras, sabe, quebrando. Eu falava as palavras para ela e eu falava assim, agora você vai dizer, em nome de Jesus eu cancelo agora. Tudo que eu lancei, tudo que foi lançado sobre a vida deste homem, sobre a minha vida, eu cancelo toda a palavra lançada. E ali foi quebrado naquele momento sobre a vida dela. E aí ela falou assim, eu estou sentindo de queimar este vestido. Eu falei assim, nós vamos queimar. Nós fomos para um monte, colocamos numa caixa e ali nós queimamos esse vestido. É um vestido lindo, maravilhoso. Se ela fosse comprar esse vestido, seria aí muito caro. Mas ali, naquele vestido, durante mais de 10 anos, ela guardou naquele vestido as mágoas, ressentimentos. Aí eu falo para você, vestir uma roupa de uma pessoa que guardou, amaldiçoou o vestido. Você imagina você vestir um vestido desse. Palavras têm poder, elas criam vida a partir do momento que você tem uma fé. Eu estou conjecturando aqui a instalação da nossa mentalidade para desenvolver cientificamente falando, gente. Isso aqui não tem preço. Nós precisamos ficar alertas com o que sai da nossa boca. E ali, depois de um ano, assim, eu estava me tirando daquele local, me colocou em outro local. Ela foi para um local, viajou para fora do Brasil e ela conheceu um rapaz. Acho que 7 meses depois eles casaram. Para quem estava 7 anos de namoro e não tinha casado, é porque não era para casar. Então, ela viveu muito bem. O sonho dela era ser mãe. E ela tinha medo, e ela já estava com mais de 40 anos, né? Ela estava com 42, ou era 43 anos. E ela estava muito bem para a idade dela. E ela teve filho. Ela teve um casal de gêmeos. E eu vi ela e estava assim... Gente, ela foi para Interlagos... E assim, nossa, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Viver os sonhos de Deus, não existe coisa mais linda. Só que quantas pessoas hoje vivem presas dentro das suas emoções, mágoas, sentimentos. Se um casamento não der certo, se você teve filho com outra pessoa, isso aqui é muito sério, tá? O que eu tô falando para vocês. Os pontos negativos e positivos, isso aqui é muito sério. Isso aqui precisa ser trabalhado dentro de mães hoje. Tem gente que fala, é tão horrível mãe solo. Gente, mãe solo é só a palavra para não dizer solteira, é a mesma coisa. Então eu criei meus 2 filhos sozinha. Os pais, graças a Deus, são vivos, hoje são bem casados. Eu louvo a Deus pela vida do pai dos meus filhos e pelas esposas. Eu sou uma pessoa que eu não tenho conflito. Eu sou uma pessoa muito tranquila em referência a isso. Mas não mexa comigo. Não mexa com meus filhos. Não mexa com aquilo que tá ali, que eu sei que vai prejudicar. Porque eu tenho uma visão muito além, gente. Então eu sou muito assim. Eu sou muito
focada nas coisas, mas eu não sou presa a elas. E o livro de Oséias me ensinou muito. Por quê? Porque esse homem viveu conflitos que muitos vivem hoje. Eu vendo aquela moça com os filhos dela, eu vendo aquela moça passando pela aquele... Gente, aquela situação toda por causa de um vestido. Imagina quantas pessoas hoje estão presas às mágoas, sentimentos, um relacionamento que não deu certo. Isso é muito sério que eu tô falando aqui pra vocês. Eu vou falar pra vocês, eu sou muito exigente. Quando a gente passa um certo tempo, eu sou muito exigente. E graças a Deus, ele me ensina muito com discernimento e direção. Tem pessoas que não têm propósito dentro das suas vidas. Elas não criam. Aí acha que qualquer pessoa vai servir para elas. Olham uma aparência física, mas não vê a convivência. O cara, às vezes, ele demonstra ser uma pessoa boa, mas é um tremendo narcisista, é um tremendo... É uma pessoa totalmente... A mulher é a mesma coisa. O cara escolhe a mulher pelos sentimentos. Não escolha ninguém pelos seus sentimentos. Escolha alguém pelos propósitos divinos. Como Oséias nos conta uma história para nos ensinar. Não é para você escolher errado, é para você ensinar. Para você ser ensinável aqui. Então... Até o cuidado de Deus a partir de hoje, ele nos ensina sobre a importância a partir de onde vira adoecimento. Deus mostra que existe amor que atrai os laços humanos, mas não aprisiona. Existe amor que sente, mas não desorganiza. Existe também o amor que perdoa, mas esse aqui não confunde. Por quê? Porque é um amor de verdade. Amor que confunde, que traz dúvida, traz confusão, não é amor. Quando Oséias, ele compra Gomé de volta, Deus, ele está nos ensinando a redenção do seu amor, a não dependência. Ele não a compra para ser escravo emocional dela. Ele compra ela para restaurar a dignidade. Porque esse detalhe aqui é fundamental. Amar não é resgatar o outro para continuar sangrando. Amar é oferecer a cura sem se perder no processo. Hoje existem muitos Oséias, pessoas que amam demais, pessoas que se sustentam as suas relações sozinhas, pessoas que confundem fidelidade com tolerar tudo, pessoas que acham que se desistirem estão pecando, mas Deus, ele está te chamando hoje para você não repetir a dor de Oséias. Ele está te chamando, eu vou deixar claro aqui, tá? Para que você possa aprender com ela. A terceira fase aqui não é sobre insistir mais, ela é sobre amar melhor, ela é sobre amar você, ela é sobre amar o próximo, ela é sobre a partir da cura e não da ferida, porque nós aprendemos nos dias atrás como que isso se reflete, os nossos sentimentos se refletem a partir do momento em que você passa a viver a vida do outro, você passa a ter uma dependência do outro. Oséias nos ensina que é possível sentir a profundidade e ainda assim permanecer inteiro. Gente, é possível amar sem negociar minha alma. É possível obedecer a Deus sem eu violentar as minhas emoções. Por isso que neste jejum das 18 horas até meia-noite, Deus, ele não vai tratar os comportamentos externos. Ele vai nos tocar, ele vai nos fazer entender que algumas coisas que se tiver desorganizada, onde você começou a amar, para não ser abandonado, porque onde você começou a se calar, para não perder. Aqui onde Deus, ele nos ensina que você não precisa se diminuir para caber, mas você precisa entender que você é ensinado a amar, né? Eu estava falando com uma amiga hoje, a gente estava falando hoje a respeito de casamentos, né? Vamos lá, casamento, quando eu falo a respeito do que é um relacionamento, nós vamos falar aqui sobre Oséias. Ele não foi chamado para amar uma mulher difícil, ele foi chamado para sentir o que Deus sente
quando ama o povo que não sabe receber o que é amor. Porque as mulheres, os homens, estão tão decepcionados que eles não conseguem mais amar novamente. É muito raro a pessoa ela abrir o coração para a pessoa certa. Porque vai ter sempre alguma situação ali. Eu peguei, esse ano de 2025, eu peguei 25 igrejas, tá? 25 igrejas e peguei 15, aí eliminei 10 igrejas e fiquei com 15, o ano todo de 2025. Aí eu fui tentar analisar os casais. E alguns casais já faziam parte da minha rotina como terapeuta. E o que acontece? Vamos lá. Pessoal, é muito importante trazer isso aqui para vocês, que vocês vão me entender muito. Gente, não adianta eu querer mudar o cara. Não adianta eu querer mudar a mulher. Isso é criação. Existem homens, e existem mulheres que, dependendo da criação, se foi criado com pai, com mãe, se foi criado só com a mãe, existem resistências internas. Isso aqui muda tudo. Quando a gente fala que Deus chamou Oséias, porque aqui é um exemplo de que ele amava o povo. Isso aqui muda tudo. O problema central nunca foi apenas a infidelidade de Gomer. A infidelidade das pessoas. As pessoas elas são ensinadas a serem infiéis. Como assim, pastora? Vamos lá. Desde criança você foi ensinado a alguém bater na porta, seus pais, antigamente era assim, eu não sei hoje, né? A dizer aos seus filhos, olha, diga que eu não tô, olha, diga que eu fiz isso. Isso aí é mentira. A mentira, quando ela se infiltra dentro dos padrões de relacionamento, sejam de filhos, com filhos, esposo, esposa, isso aí atrai alianças erradas. É quando você começa a criar o problema da incapacidade de sustentar seus vínculos. Você não tem um esclarecimento desde a sua infância quem é você. Porque a pessoa ela não se conhece. Todo ser humano, quando ele se ira de verdade, ele não se conhece. A ira, ela transforma a pessoa, né? E eu vou falar isso aqui para vocês com muita experiência. Porque eu já fui traída e eu sei o que é isso. Cria uma incapacidade de você sustentar aquela confiança. A confiança, uma vez, ela não traga para você, ela não sustentada, ela não vai adiante, você não consegue sustentar o relacionamento, você vai estar sempre desconfiando. Por quê? Porque você foi criada daquela forma. O homem é a mesma coisa, só que o homem, ele é muito pela razão. Isso é bíblico, gente. O homem, ele é muito pela razão. Ele não é sentimentos, o homem não é sentimental, a mulher ela é mais sentimental que o homem. O homem ele enxerga mais adiante. A mulher, ela é visionária. A mulher, ela enxerga muito mais adiante que o homem. Mas é pela emoção. A questão de relação. O homem enxerga aquilo que ele está vendo. Dificilmente vai pelo que ele sente, né? Hoje é muito fácil trazer essa questão do padrão, né? Padrão de corpo, enfim, isso para agradar. Isso aqui é a validação. Validação é quando eu não tenho uma criação entre os meus pais consolidada. Eu procuro a validação. Eu trago aqui uma Gomer, né? Uma Gomer que quer mostrar nos status que eu tô bem, bota aquele decote, bota aquele batom, eu tô bem, eu quero mostrar para todo mundo. Para eu estar bem, eu não preciso mostrar publicamente que eu estou bem, eu não preciso postar o restaurante que eu estou almoçando. Se eu for, como muitas vezes, eu já fui patrocinada por restaurantes para estar naquele restaurante, aí tudo bem, eu vou divulgar o restaurante, né? Cá entre nós. Mas uma situação que eu preciso mostrar o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo. Tem gente que gosta. Eu não tô aqui
trazendo situações para que tire o seu sonho de postar o que você come, de postar onde você vive, de postar que rua você mora e tal. Não, gente, eu tô aqui para tentar trazer para vocês a questão da validação. Gomer era uma mulher que ela não permanecia, ela não sabia permanecer nem com ela mesma, porque ela não tinha nem o tipo, vamos lá. Quando a criança ela cresce, a criança até os 5 anos, ela desenvolve uma mentalidade. Por isso que muitas crianças hoje sofreram abusos. E quando chega na idade da adolescência, elas têm o período de confusão da sua sexualidade. É um período de confusão sexual. Vou dizer isso aqui com veemência a partir das pessoas que eu cuidei, a partir das pessoas que eu cuido hoje. E eu vou dizer isso aqui muito forte. Não é só a questão do abuso sexual, né? Não pode nem falar isso aqui no canal. Mas é a questão do abuso mental, dos pais quererem, dos pais insistirem, dos pais. Então isso mexe muito com a cabeça da criança, né? Isso atrai a cabeça da criança uma certa opressão. E aí onde chega uma chave aqui poderosa para esse primeiro dia da terceira fase. Pessoas que não traem por maldade, traem por vazios. Tem pessoas que são vazias. Tem homens que eles sofreram muito na infância. E mulheres também que sofreram muito na infância por parte de pai ou de mãe. Gente, isso aqui é muito claro, tá? Eu falo por mim. Eu sou filha de mãe solo, solteira, né? Porque tem gente que vai criticar aí. Ai, Jesus. Então, a minha mãe criou eu e a minha irmã costurando em uma máquina noite e dia. Minha mãe teve a vida dela, ela curtiu a vida dela, ela também chegou uma fase em que ela não quis ninguém, porque ela já estava acostumada a viver sozinha. Tem fases da nossa vida que nem Paulo, né? Paulo, ele dizia que se for para você fazer as coisas relaxadamente, é melhor você não fazer. Como, por exemplo, casar. Se eu for casar e ficar tudo sujo dentro da minha casa, eu só trabalhar, é melhor não casar. Se for para eu ser mãe e deixar a casa ser mãe e deixar o marido de qualquer jeito, é melhor não casar. Se for para eu casar e ficar... deixar só na igreja. Eu tenho vários clientes assim. Eu assumi um cargo na igreja, eu sou pastora, eu sou missionária, eu fico o dia inteiro lá dentro da igreja. Aí quando chega em casa, o marido está insatisfeito, as crianças estão com fome, a casa está uma bagunça. A gente precisa se organizar mentalmente, porque a mulher ela é mãe, ela é estudante de faculdade, ela é também dona de casa, ela é esposa. E ela também trabalha fora. Imagina, 5 funções na cabeça de uma mulher. Isso porque ela tem que o quê? Ela tem que se organizar. Aí vem a questão do homem. O homem, ele é o provedor da casa. Ele paga as contas. Ele é um cara que ele ainda tem que ser um pai presente. Se ele for um cara bem cabeça, bem homem mesmo, de verdade, eu vou falar aqui... se ele não tiver aquela questão do machismo morando nele, ele vai ajudar a esposa em casa. Se você lava uma louça, não vai cair a sua mão. Eu tô falando aqui, gente, isso aqui é sério. Faz uma comida, dividir tarefas não é você se diminuir, mas é você ali se adaptar a um casamento saudável, gente. Isso aqui é trazer saúde, tá? Oséias representa o perfil de pessoas que têm facilidade para amar. Tem pessoas que são muito, muito carentes, a um nível que elas não conseguem ter discernimento espiritual. E Oséias, ele representa muito bem homens e mulheres que confundem a missão deles com responsabilidades emocional pelo outro. E aqui mora um dos maiores perigos espirituais do amor adoecido. Achar que a sua função ela vai salvar quem você colocou. Vamos lá. Tem pessoas que estão em um casamento há anos. Eu conheço, eu cuido de pessoas. E na cabeça dela, ela já pegou um pouco das manias do marido.
né? Ela já dos hábitos dele, porque a partir do momento que você convive com uma pessoa, você pega os hábitos daquela pessoa. Se ele for um narcisista, você tem traços narcisistas. Se ele for uma pessoa que ele é egoísta, você vai ter traços egoístas também. Ou vice-versa, depende muito do homem e da mulher, tá? Se tiverem discernimento, isso aqui vai ser bem claro. Então, essa linha de Oséias nos ensina que Deus pediu para que ele obedecesse. Um dos maiores perigos espirituais hoje, que adoece muita gente, é permanecer num relacionamento que ele não te dá frutos. O que é dar frutos? É um relacionamento onde existe respeito, carinho, amor, proteção. Quando a mulher ela se sente protegida ao lado do homem, é mais fácil dela manter o relacionamento. A mulher é muito... tem mulheres que não, mas tem mulheres que são mais carentes que outras. Tem homens que também são mais carentes que outros, né? E vice-versa. Então, a função aqui não é salvar quem quer ser curado, tá? Tem pessoas que acham que enfia tudo na mão de Deus, aí acha que Deus vai mudar tudo aquilo ali e você não faz nada para mudar. Porque muitas vezes não está no homem, está na mulher. Muitas vezes não está na mulher, está no homem. Então, isso aqui é muito sério. Não existe uma linha muito fina entre obediência e autoabandono. Quando a alma ela não está tratada, a pessoa ela começa a criar ela começa a não saber separar o que é amor de carência. E aí eu vou trazer a compulsão, aquela compulsão de entrega e anulação, que a gente falou aqui na primeira fase da nossa mentoria. A gente trouxe sobre isso. Então é por isso que essa terceira fase ela existe. Para separar o amor da carência. E Oséias, ele sentiu vergonha pública, gente. Já pensou? Vai lá, filho, pega um prostituto, uma prostituta para casar. O cara, servo de Deus, intacto, bonitão, todo na ordem. Pegou lá a prostituta para casar. Do mesmo jeito, pode ser com a mulher. Eu conheço, eu tenho uma amiga que Deus fez isso com ela. Nós orávamos muito aqui em Brasília, mas muito. E aí Deus mandou que ela fosse resgatar o Oséias dela no Rio de Janeiro. E ela ficou por 7 anos. Os primeiros 3 meses que ela retornou para o Rio, eu fui com ela casou e tal. E aí ela ficou 7 anos pagando um preço muito alto, porque Deus havia dado aquela missão para ela de resgatar a alma daquele rapaz. E eu achei lindo, porque, gente... Aí nesse meio termo, houve muitas questões para ela desistir do relacionamento. Aqui é diferente, tá? Que é uma situação que Deus mandou ela ir. Se Deus mandou ela ir, ele ia arcar com as consequências. Até que um dia tô eu lá bem tranquila, vejo ele sendo batizado pela Fernanda Brum. Aí eu fiquei tão feliz, gente. É sério, eu comecei a ter em Deus uma certeza muito forte, que vínculos a gente não cria, eles acontecem, gente. Propósitos existem para poder Deus confirmar nas nossas vidas. Oséias, ele sentiu vergonha. Imagina quando você é exposto, as pessoas sabiam, as pessoas comentavam, as pessoas observavam. Né? É engraçado que essa questão da mulher. A mulher, quando ela é uma pessoa, ela é prostituta. A mulher, quando ela é mal vista, ela tem um nome sujo por todo mundo. Ela não vale nada, ela é assim, ela é assada. Agora, o homem, se ele fizer isso, é diferente. Né? Isso não é de hoje, tá? Isso é dos tempos lá de trás pra cá. E assim, o cara trai, ele toma um banho, ele tá ótimo. A mulher não. A mulher, ela tem que se tornar invicta, porque gente, isso aqui é sério. Às vezes é apenas o medo de perder o sentido da nossa própria identidade, sim. Mas é importante a gente trazer Jesus no nosso coração e consolidar aquilo que é os nossos princípios, como mãe, como filha, como mulher de Deus, atrair para nós
As coisas que Deus tem para nós, queridos, não é as coisas que o mundo atrai, né? E Gomé, ela foi atraída pelas coisas da carne, porque Gomé estava acostumada a viver daquela forma. E foi muito difícil. Quando Deus falou para Oséias 11, lá em Oséias 11, ele não está aqui falando de Israel, ele está falando e revelando o seu próprio limite emocional. E saudável, Deus diz, meu coração se comove, mas não executarei o furor, ou seja, eu estou triste, mas eu não vou guardar isso para mim. Então eu sinto, mas eu não perco o governo. Eu amo ela, né? Amo ela. Mas eu não vou me desorganizar. Isso é o aprendizado do que é o amor. Eu amo, mas eu não deixo com que nada possa me governar. Os sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa. Eu preciso estar sempre preparado para não ser refém dos meus sentimentos, mas equilibrar os meus sentimentos. É muito fácil falar, tá, pessoal? Isso aqui é difícil, tá? É difícil. Só uma pessoa que ela é muito bem resolvida com ela mesma, ela pode ser uma pessoa muito feliz. Uma pessoa que ela foi sempre traída, que ela sempre repetiu os mesmos ciclos, todos os relacionamentos dela não deu certo com várias pessoas. Aí o que acontece? Ela não consegue se enxergar em outros relacionamentos como uma pessoa boa. Eu tive um abuso aos 5 anos de idade, mas eu não conseguia gostar das pessoas. Meus relacionamentos eu não conseguia gostar. Eu sentia vazios. Eu não conseguia gostar, né? Então, quando eu descobri isso, que foi Deus que me mostrou, e através da minha mãe eu consegui ter uma imagem mais ampla dos acontecimentos, aí eu tive a certeza o porquê. Aí foi quando eu comecei a quebrar tudo ali que juntava. E aí eu comecei a falar, Senhor, o que está acontecendo? Aí eu comecei a orar a Deus e vi que não estava mudando. Eu lembro que eu tive um primeiro namoradinho aos 13 anos de idade. Esse primeiro namoradinho, eu tinha costume de escrever diários e a Xuxa estava lá, Imperatriz do Maranhão. E foi tirada uma foto dela. E, gente, foi no auge do auge, tá? A Xuxa no auge do auge. E aí eu lembro que eu escrevi, eu gostava muito de escrever. Por isso que hoje eu sou escritora de 18 livros. Eita, glória! Escritora de 18 livros escritos, tá? Vocês podem entrar lá na Amazon e procurar os livros. Vocês vão encontrar os livros escritos. E o devocional Porque Dele por Ele, que vai ser o meu best-seller. Então, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês? A gente aprende muito com isso. E aí eu estava mudando de capital, estava saindo daquela cidade que eu morava no interior, de uma cidade, uma capital, para ir para outra, para vir para Brasília. E ele pegou esse diário e não queria me devolver. Depois de quase 25 anos, ou quase 30 anos, esse rapaz me encontrou no Facebook e trouxe uma mensagem de perdão. Aquilo eu peguei e falei assim, realmente eu não tinha noção, não tinha consciência do quanto isso, Deus, ore para Deus revelar o seu passado que te prende, as situações, relacionamentos, palavras que foram lançadas para serem destruídas. E não é em religiões que você destrói palavras lançadas, é da sua boca. A sua boca ela tem o poder de arrancar e de também plantar doenças como câncer, pessoas que trazem mágoas de anos. E ali ele havia me pedido perdão pelo fato de ter tomado tudo aquilo, da questão do relacionamento ter acabado. Eu era um namoro de criança, gente. Eu não tinha consciência do quanto e nem maturidade para entender as coisas. E aí eu falei para ele, assim, olha, você está perdoado. Ele, amém. Então aquilo libertou aquilo. Aí eu senti que eu estava livre. E eu, naquele momento que eu senti que eu estava livre, que foi as minhas orações, Deus mostrando o porquê. Estou dando um exemplo aqui da minha vida para vocês, tá?
A importância da psicanálise, nisso aqui é importante, tá? Desligamentos espirituais. O que são desligamentos espirituais? Eu orar com a minha boca, tirando, arrancando as mágoas que foram causadas durante o relacionamento que eu vivi. Às vezes você acha que você não tem problema, que tal, mas você repete os mesmos problemas, os mesmos ciclos que você repetiu nos relacionamentos passados. Então algo tem errado, porque as pessoas, elas não curam o luto do relacionamento que elas viveram. Quando você cura o luto do seu relacionamento que você viveu lá atrás, frustrado, você consegue adquirir uma visão mais ampla do que você fez, quais são os erros e se você pode continuar outro relacionamento curado. Então a importância disso aqui, gente, é muito séria, tá? Estou falando aqui das minhas experiências, tá? E do que a ciência, ela explica como a gente pode mudar tudo isso, né? É cientificamente comprovado que quando a gente declara, nós soltamos raízes, nós quebramos raízes, tá? Então, Gente, eu tô falando muito hoje. Então, aqui é uma mentoria, né? Eita, glória! Aí, o que acontece? Vou falar pra vocês. Eu perdoei e foi pra frente. Aí, só que aí, daquele tempo pra cá, depois disso eu fui ungida, a pastora, muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu vi ali que Deus estava me explicando aquele tempo. Deus estava me explicando que eu não precisava sangrar mais em silêncio, que eu não precisava provar nada, que o amor, ele é saudável, o amor, ele tem presença, mas também ele tem eixo, o amor tem compaixão, ele tem identidade. Eu passei a compreender, quando Gomer ela vai para o mercado de escravos, ali é uma cena brutal. Se a gente vê com os olhos da fé, ela chega ao fundo do poço e Oséias compra ela de volta. Para o quê? Para observar, com atenção aqui, tá? Ele não compra ela para viver as mesmas histórias de traição que ela havia ali trago para a vida de Oséias. Para viver a relação, para viver uma relação que já foi destruída. Ele compra ela porque ele foi instruído por Deus e quando Deus ordena ele faz o quê? Ele arca com as consequências, gente. Quando Deus ordena você fazer, é diferente de Deus permitir. Suas escolhas, muitas vezes, trazem consequências ruins para a sua história. Eu escolhi muito mal. Mal, porque eu não tinha maturidade. Eita, glória! Gente, vamos lá. Então aqui entra aqui o ensinamento central para quem aqui está vivendo esse primeiro dia de jejum noturno, né? Amar sem se perder, amar sem negociar o lugar. E amar sem precisar provar o seu valor é amar sem aceitar migalhas. Você passa a ficar mais exigente. Amor próprio, o amor próprio é isso. Você não quer qualquer pessoa, não é que você tem que escolher o melhor não, é porque você sabe o seu valor, gente. Oséias nos ensina que amar não é esquecer de você, é sustentar o outro sem você abandonar a sua própria alma. Hoje existem muitos Oséias cansados, gente que ama, filhos que não retornam, gente que ama cônjuge emocionalmente ausentes, tá? Agora existe até o amor pelo IA. Pessoas que criam seu namorado pela inteligência artificial e ficam apaixonados. E caem em depressão, se suicidam. Tá acontecendo muito isso. Tem gente que ama líderes, igrejas, pessoas, projetos, mas se perde neles porque ama de forma errada, confunde os sentimentos, né? Esses Oséias modernos, eles estão exaustos porque nunca aprenderam a amar com fronteiras internas e claras. Então eles acreditam que o amor verdadeiro dói sempre e que não se sangra, aquilo que não se sangra, gente. Quando é de Deus, não se sangra. Isso não é de Deus. Quando sangra, não é de Deus. Melhor trazendo aqui para não ter distorção, tá? Quando o emocional ele é espiritualizado, as coisas ficam mais fácil, mais clara. Porque que o primeiro dia da terceira fase aqui, ele é tão sério.
porque ele trata o emocional, ele passa a trazer mais conforto. E ele confronta as raízes que você já foi um dia e que isso pode trazer para a sua vida. Ele retrata onde você ama, ele retrata do vazio ou da inteireza, ele retrata das feridas ou cura em processos. Amar sem se perder, aprender a sentir sem se desenvolver, sem dissolver. O que é isso? Eu aprender a reconhecer minha dor sem fazer dela a moradia. Tem pessoas que vivem reclamando, né? Oh, coitada. Então é muito difícil tratar o emocional como você, sempre melancólico, triste. Isso não é bom. Já tem pessoas que gostam de espalhar sua mágoa. Pessoas que têm certos vícios. Ela tem uma ansiedade. Aquele vício que ela tem não foi gerado de qualquer jeito. Não é porque ela fumou, ela bebeu a primeira vez que ela gostou. Existe uma raiz ali, uma raiz cientificamente. Eu não estou falando aqui só pela questão pastoral, eu estou falando aqui pela questão científica. Aquilo que a minha formação me permite trazer. Então, amar sem se perder é aprender a sentir. Sem eu depender. Então, permitir que o outro seja responsável pelas suas próprias escolhas. Oséias, ele sofreu porque ele amava alguém que não queria ser inteiro para ele. Muito hoje sofrem porque insistem em relações onde apenas sustenta os vínculos. Gente, não é amor curado. Isso aqui é dependência emocional com linguagens espirituais. O Deus de Oséias 11, né? Deus em Oséias 11... ele revela como pai que ensina a andar, que ensina o seu filho a andar. Deus em Oséias 11, ele nos revela que quem ensina a andar sabe a hora de soltar. Não por abandono, mas por maturidade. Então esse jejum ele não é para você amar menos, ele é para você amar melhor. Ele é para você amar com presença, sem desespero, é para você entender o que é entrega sem perda de você. A cura da forma de amar, ela começa quando você entende que não precisa sangrar para ser fiel, tá? É importante trazer isso aqui, porque às vezes a gente não entende. Existe um ponto aqui da história de Oséias. Perdão, é de tanto falar, tá, gente? Eu já gravei tanto hoje. Existem pontos na vida de Oséias que precisa ser encarado sem romantização espiritual. Deus não criou ninguém para viver em ciclos de dor. Deus não criou, tá? Deus não criou ninguém para sustentar relações quebradas sozinhos. Deus não criou ninguém para adoecer emocionalmente, em nome da fé. A história de Oséias aqui não é um manual para permanecer em qualquer relação. É um espelho para que revela como as pessoas amam e como elas se perdem. Como Deus ama sem você se perder também. Então Oséias ele foi chamado para viver isso especificamente por um tempo específico, com propósito revelacional e específico. E a gente trazendo a história de Oséias, ele não era um homem emocionalmente frio. Ele sentiu amor. Quem sente amor, ele sentiu amor, frustração, vergonha de ser traído, a dor e o cansaço de ficar ali insistindo no relacionamento, porque ele viveu conflitos internos de amar alguém que não conseguia sustentar vínculos. Tem pessoas que não conseguem sustentar vínculos. Eu fui assim, eu não conseguia. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu tinha coisas para resolver na minha vida. E eu não conseguia esperar o tempo de Deus. As emoções de Oséias, elas não eram confusas, tá? Existem emoções que são confusas. E elas vão ficando na convivência com alguém emocionalmente desorganizado. Isso é exatamente o tempo atual que nós vivemos hoje.
Muitas pessoas hoje não são estáveis por elas mesmas. Elas se tornam estáveis porque elas permanecem tempo demais tentando sustentar aquela relação que não vai dar certo. Mas aí elas conseguem conseguem tentar com a Gomer, né? Com o Gomer. E o temperamento de Gomer, ele revela também que, além de ser uma pessoa infiel, Gomer, ela era impulsiva, ela era carente, ela era volátil, ela reage ao vazio buscando estímulos. Ela fugia quando o vínculo exigia profundidade. Tem pessoas que hoje, nos tempos de hoje, homens e mulheres não querem mais nada. Não querem mais nada fixo. Por quê? Porque eles têm dificuldade em criar vínculos de profundidade. Tem medo. Quando o homem, ele vê que a mulher, ela tem uma segurança, ela é independente, ele tem medo de se envolver. Porque ele sabe que ela tem certeza das suas ações e reações. Ela não reage a vazios, né? E Gomer reagia aos vazios. Ela buscava estímulo, ela fugia desses vínculos que exigiam responsabilidade. Porque ela queria o que era fácil. Então, quando eu não sei sustentar a minha intimidade como Gomer, eu preciso usar a minha inteligência para não perder a autonomia. Quando eu perdo a autonomia, eu não sei sustentar. Eu começo a abandonar aquilo que foi me dado. Vou falar aqui. Tem pessoas que ganham algo. Quando você ganha algo fácil que você não valoriza, é dessa forma. Nós seres humanos, isso é tendência, é o cérebro, tá? O cérebro, ele reage dessa forma. Ele tem as suas reações como se fosse proteção. A gente entende que o perfil de Gomer nos ensina muito. E Oséias, por outro lado, o temperamento dele era oposto. Ele era constante, ele era perseverante. Ele tinha capacidade de vínculos de espera, porque ele era um cara paciente, né? Mas ele era exatamente por isso que ele corria risco de se anular. E foi perigoso para ele persistir uma relação que ali não era uma relação duradoura, mas era uma relação mantida através do que Deus havia falado para ele, porque Deus estava sustentando. Deus não pediu a Oséias que aceitasse tudo. Deus permitiu que o processo era para revelar o próprio Oséias e Israel como um amor, para se organizar o que estava desorganizado. Gente, não há alinhamento sem maturidade. Se você não tiver maturidade para sustentar uma relação, não case. Não case, porque você vai ter decepção, você vai ter frustração, você vai se perder. E é importante observar que em nenhum momento Deus disse para Gomer que ela estava certa. Em nenhum momento. Enquanto Oséias ele permitia, Deus falava. Enquanto Oséias ele obedecia, Deus tentava. Enquanto Oséias ele sentia, Deus ajustava ali o seu coração. Por isso que isso aqui muda completamente a leitura do texto. Oséias, ele não ficou emocionalmente abandonado por Deus. Deus sustentou ele porque Deus havia ordenado a ele. Então hoje muitas pessoas estão fixadas em relações que não deram certo. Não estão dando certo. No fundo, elas sabem que não dará certo. Mas elas permanecem porque espiritualizam a sua dor, elas criam uma teologia do sofrimento que Deus nunca ensinou, né? Elas usam frases como Deus vai mudar, é a minha cruz, eu amo, mas Deus vai honrar. Gente, existem casos e casos, tá? Deus não honra autoabandono, Deus honra obediência com discernimento. Oséias não instituiu porque tinha medo de ficar sozinho. Ele instituiu, insistiu naquele casamento porque Deus estava conduzindo ele. Enquanto isso, Deus cuidava dele. Aqui está a chave para esse primeiro dia da terceira fase. Quando Deus não mais conduzir, a sua permanência. Quando Deus não mais te conduzir, a sua permanência em um relacionamento, isso vira prisão emocional. Amar sem perder, tá? É aprender a ouvir a Deus. E acima da carência,
É aprender a diferenciar chamado de apego. É aprender que nem toda persistência é fé. E Oséias aprendeu isso. Por isso que ele não terminou amargo. Por isso que ele aprendeu a identidade correta. Por isso que ele não virou um homem quebrado, mas um homem tratado de Deus. Amém? Louvado seja Deus. A gente entende que o peso de amar alguém não ali no caso de Oséias, né? Não respondia da mesma medida. Quando alguém não responde na mesma medida, isso é específico de dor. Não é dor de rejeição direta, mas é a dor da expectativa frustrada, que ela começa a se repetir várias vezes. Você acorda acreditando que agora será diferente. E no final do dia você percebe que nada mudou. Esse é o tipo de dor que não explode, corrói. E Oséias nos ensina muito sobre isso, né? Então, gente, vamos estar atentos ao que o Senhor ele nos instrui hoje, né? Hoje muitos sofrem porque Deus não está falando sobre aquela relação, mas de uma pessoa contínua, por medo, que continua insistindo por medo de desapontar expectativas dela mesma, seja religiosa, familiar ou até da própria imagem espiritual. Isso adoece a alma. Amar sem se perder exige coragem para aceitar quando algo não vai dar certo. É importante. Eu trouxe a história de Oséias não para... Ela não ensina a permanecer a qualquer custo. Ela nos ensina a não abandonar sua própria alma enquanto você ama. Isso aqui é completamente diferente. Oséias não deixou de sentir, mas ele deixou de se definir pela resposta de Gomer. Esse é o ponto de virada onde muitos precisam saber hoje. Enquanto o amor do outro define o seu valor, você está vulnerável ao adoecimento, à dependência. Tem pessoas que são ciumentas ao extremo, né? Isso aqui já é um problema lá de trás, que ela trouxe para os dias atuais, tá? Então, gente, já é outro assunto aqui. Então, a questão de mostrar que você sente aqui, Deus não é um Deus frio. Ele conhece, em Oséias 11, o próprio Senhor expõe o coração de Oséias. Né? Ele expõe o coração, meu coração se comove dentro de mim. Isso aqui revela algo profundo. Sentir não é o problema é o que fazemos com o que sentimos. Isso aqui é importante, que Deus possa abençoar vocês. Vamos orar, iniciando o nosso jejum? Pai Celestial, nós te amamos com laços de amor e não com correntes. Nós entramos nesse jejum hoje consciente do que está sendo tratado. Nós reconhecemos que as nossas forças, ou até mesmo a nossa forma de amar foi afetada por dores, muitas vezes até medos e confusões. E onde houve insistência, que me feriram, onde houve vínculos que me desgastaram, onde houve momentos em que eu me perdi tentando sustentar o que não avançava. Senhor, hoje, que o Senhor nos ensine a nos posicionar. Senhor, nós não jejuamos para convencer ninguém, nós jejuamos para permitir a cura em nosso coração. Nos ensina a amar sem nos abandonar, nos ensina a sentir sem nos perder, nos ensina a amar a partir da nossa identidade e não da carência. Que esse jejum seja 18 horas, hoje a nossa entrega, e a meia-noite seja um marco de reposicionamento interno. Que nós possamos selar esse emocional, nos entregar de forma que nós possamos aprender a receber da tua forma de amar em nós. Em nome de Jesus, amém. Eita, glória! Vocês gostaram? 1h03. Glória a Deus, aleluia! Trazendo aqui hoje a nossa terceira fase do primeiro dia do nosso jejum de 18 à meia-noite. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana, uma semana cheia de vitória, fiquem com Deus. Compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas conheçam o nosso canal.